que revolucionaram a humanidade. Você já parou para pensar em como certas invenções transformaram o mundo e moldaram a sociedade em que vivemos hoje? Como seria a vida sem a roda, a eletricidade ou a internet? Neste canal, vamos explorar as invenções mais significativas que impactaram a humanidade de maneira profunda e duradoura. Da roda à internet, cada vídeo mergulha na história, no desenvolvimento e na influência dessas criações inovadoras, revelando como o brilhantismo humano, a necessidade e a busca por progresso moldaram o mundo em que vivemos. Junte-se a nós nesta jornada fascinante enquanto desvendamos os segredos por trás das invenções que revolucionaram a humanidade. Nossa jornada começa com uma invenção aparentemente simples, mas que mudou o curso da história humana: a roda. Imagine um mundo sem carros, sem ônibus, sem transporte eficiente de longa distância, sem a capacidade de mover cargas pesadas com relativa facilidade. Essa era a realidade antes da roda. A data exata da sua invenção permanece um mistério, mas evidências arqueológicas sugerem que as primeiras rodas surgiram na Mesopotâmia há cerca de 5.500 anos. Inicialmente, eram discos sólidos de madeira, utilizados para facilitar a movimentação de cargas pesadas. Com o tempo, a roda evoluiu, tornando-se mais leve e eficiente, com raios e aros. Essa evolução permitiu a criação de carroças e bigas, revolucionando o transporte e a guerra. A roda também foi fundamental para o desenvolvimento da agricultura, moinhos de grãos e outras tecnologias que impulsionaram o progresso humano. Nossa próxima parada nos leva à Alemanha do século XV, onde Johannes Gutenberg inventou a prensa móvel, um marco na história da comunicação. Antes da prensa, os livros eram copiados à mão por escribas, um processo lento e trabalhoso que tornava o conhecimento restrito a uma elite privilegiada, como os filhinhos de papai da época. A prensa de Gutenberg utilizava tipos móveis de metal que podiam ser rearranjados para criar novas páginas, permitindo a produção em massa de livros. Essa invenção revolucionou a disseminação do conhecimento, tornando os livros mais acessíveis e baratos. A prensa móvel possibilitou a Reforma Protestante, a Revolução Científica e o Iluminismo, democratizando o acesso à informação e impulsionando uma nova era de aprendizado e descobertas. Imagine um mundo sem luzes elétricas, sem geladeira, sem liquidificador, sem televisão, sem a maioria dos dispositivos eletrônicos que usamos diariamente. Era como viver na época da vovó, né? Esse era o mundo antes de dominarmos a eletricidade. Embora a eletricidade como fenômeno natural fosse conhecida desde a antiguidade, foi apenas no século XIX que cientistas como Benjamin Franklin, Alessandro Volta e Thomas Edison desvendaram seus segredos e a tornaram uma força motriz da civilização moderna. A invenção da lâmpada incandescente por Edison, em 1879, inaugurou uma nova era, iluminando casas, ruas e cidades. A eletricidade possibilitou o desenvolvimento de motores elétricos, sistemas de comunicação como o telégrafo e o telefone, e uma infinidade de outras tecnologias que transformaram a vida humana. No final do século XIX, a necessidade de novas fontes de energia para impulsionar a crescente industrialização levou à invenção do motor a combustão interna. Esse motor, que converte a energia química do combustível em energia mecânica, revolucionou o transporte e a indústria. Inventores como Nikolaus Otto e Carl Benz foram pioneiros no desenvolvimento do motor a combustão, que logo impulsionou automóveis, navios e aeronaves. Essa invenção teve um impacto profundo na sociedade, conectando pessoas e lugares de maneiras antes inimagináveis, mas também levantando questões sobre o consumo de combustíveis fósseis e seus impactos ambientais, como o efeito estufa e a poluição do ar.
Em 1876, Alexander Graham Bell proferiu as primeiras palavras através de um dispositivo que mudaria para sempre a comunicação humana, o telefone. Essa invenção revolucionária permitiu que as pessoas conversassem entre si a longas distâncias, superando as barreiras geográficas e aproximando aqueles que estavam fisicamente separados. Nada mais de mandar cartas que demoravam meses para chegar, né? O impacto do telefone na sociedade foi imediato e profundo. Ele transformou os negócios, facilitou a comunicação entre famílias e amigos e revolucionou a maneira como as informações eram transmitidas. O telefone inaugurou a era da comunicação instantânea, abrindo caminho para o desenvolvimento de tecnologias ainda mais avançadas no futuro. Em 1928, o bacteriologista escocês Alexander Fleming fez uma descoberta acidental que mudaria o curso da medicina, a penicilina. Fleming observou que um fungo chamado Penicillium notatum inibia o crescimento de bactérias em uma de suas placas de Petri. Essa descoberta levou ao desenvolvimento do primeiro antibiótico, um medicamento capaz de combater infecções bacterianas que antes eram frequentemente fatais. A penicilina e os antibióticos subsequentes revolucionaram o tratamento de doenças infecciosas, salvando milhões de vidas e aumentando a expectativa de vida em todo o mundo. Essa descoberta marcou uma nova era na medicina, permitindo aos médicos combater infecções bacterianas de forma eficaz e segura. A invenção do computador, uma máquina capaz de processar informações com velocidade e precisão sem precedentes, marcou o início da era da informação. Dos primeiros computadores volumosos e complexos que ocupavam salas inteiras, como o ENIAC, até os dispositivos portáteis e poderosos que usamos hoje, a computação revolucionou a maneira como vivemos, trabalhamos e interagimos com o mundo. A computação possibilitou avanços científicos e tecnológicos sem precedentes, desde a exploração espacial até a medicina moderna. Ela também transformou a comunicação, o entretenimento e a maneira como acessamos e processamos informações. No final do século XX, a internet emergiu como uma rede global de computadores, conectando pessoas e informações como nunca antes. Essa invenção revolucionária transcendeu fronteiras geográficas e culturais, criando um espaço virtual onde pessoas de todo o mundo podem se comunicar, compartilhar ideias e acessar informações instantaneamente. A internet transformou a maneira como nos comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos entretemos. Ela democratizou o acesso à informação, impulsionou o comércio eletrônico e criou novas formas de interação social. A internet se tornou uma ferramenta essencial para a comunicação, a educação, o entretenimento e os negócios, moldando o mundo moderno de maneiras profundas e duradouras. A invenção da vacina, um método para estimular a resposta imune do corpo a doenças infecciosas, é um dos maiores triunfos da medicina moderna. Desde a primeira vacina contra a varíola, desenvolvida por Edward Jenner no século XVIII, as vacinas têm sido fundamentais para erradicar ou controlar doenças mortais como poliomielite, sarampo e rubeola. As vacinas funcionam expondo o corpo a uma forma enfraquecida ou inativada de um vírus ou bactéria, permitindo que o sistema imunológico desenvolva anticorpos sem causar a doença. É como ensinar o nosso corpo a se defender sem ficar doente de verdade. Essa descoberta revolucionou a saúde pública, salvando milhões de vidas e melhorando a saúde global. A descoberta da energia nuclear no século XX representou um avanço científico sem precedentes, mas também um dilema moral e político. A fissão nuclear, a divisão de átomos para liberar enormes quantidades de energia, ofereceu ao mundo uma nova fonte de energia com potencial para suprir as crescentes demandas globais. No entanto,
O uso da energia nuclear também apresentou riscos significativos, como acidentes em usinas nucleares, como o que aconteceu em Chernobyl, e a proliferação de armas nucleares. A energia nuclear continua a ser uma fonte de energia controversa, com defensores destacando seu potencial para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e fornecer energia limpa e confiável, enquanto os críticos alertam sobre seus riscos e os desafios de lidar com os resíduos nucleares. Se você é apaixonado por história, ciência e inovação, este é o lugar certo para você. Junte-se a nós nesta jornada através das invenções que moldaram o mundo, desde as origens humildes da roda até a promessa e os desafios da energia nuclear. Explore conosco as mentes brilhantes por trás dessas criações revolucionárias e descubra como a necessidade, a criatividade e a busca incessante pelo progresso impulsionaram a humanidade a moldar o mundo em que vivemos hoje. Inscreva-se para não perder nenhum vídeo e continue explorando o passado, o presente e o futuro da inovação humana.